sendo derrubados pela soberba. A soberba, infelizmente, tem derrubado muita gente. Muita gente. Uma vez eu estava ali em Campo Grande, sentado num canteiro, esperando para resolver um problema, e me chamou a atenção 4 garis. 3 garis estavam em cima do canteiro capinando. E um gari estava do lado de fora do canteiro, com a mão na cintura, com um cigarro, ele fazia e parava. Parecia brincadeira, parecia uma peça de teatro. Eu fiquei olhando e falei, deve ser brincadeira, devem estar filmando, deve ser alguma peça isso. E ele, novamente, ele fazia, mas numa imponência muito grande. E o pessoal em cima, capinando, se sentindo acuado. E quando ele percebeu que eu estava prestando atenção, ele falou assim, ali, rapaz, é ali, ó, no cantinho, eu já falei, não é desse jeito. E ele subiu no canteiro, tomou a enxada do gari aprendiz e com uma pose tremenda ele capinou o mato do cantinho. Não tem problema ele ensinar a capinar o mato do cantinho, mas o problema foi que ele capinou como que para humilhar. Falou, toma aí, é desse jeito. Eu estou falando, se vocês querem subir na vida, tem que ser desse jeito. E ele desceu novamente do canteiro. Falou, vai lá, tenta agora. É mais ou menos isso. Eu demorei 22 anos para chegar onde eu estou. Se você quiser chegar onde eu estou, você vai ter que se esforçar e fazer bem feito. E eu fiquei pensando, ele está onde? Ele está em pé do lado do canteiro. Ele demorou 22 anos para descer do canteiro para baixo do canteiro, para ser um gari, instrutor de gari. Não que tenha algum problema em ser gari, é uma profissão nobre, sem gari a gente não vive. Mas o problema é em ser gari pensando que é rei. Parece maluco. Ele estava ali embaixo, numa pose muito grande, de mão na cintura, fumando, baforando para cima, pisando em outros, porque talvez ele fosse um gari supervisor, do gari capinador. Meu irmão, a soberba tem em qualquer canto. Aonde você for, vai ter gente querendo pisar em gente. Aonde você for, vai ter gente querendo manipular gente. Vê essa besteira que está passando de novo, Big Brother. Se você tiver o desprazer de ver, você vai ver gente tentando manipular gente se achando melhor do que gente. E quando a gente se acha melhor do que alguém, porque está liderando, a nossa liderança já está com o fim marcado. Porque quanto mais Deus dá, é para servir, não é para ser melhor. Se você é líder, você tem que servir mais. Não é porque você é melhor, é porque você vai servir mais. Se você é pastor, melhor ainda, você vai servir mais ainda. Mas ninguém é melhor que ninguém. Já diz aquele hino, somos todos iguais. Lembra? Todo mundo igual. Nós precisamos entender isso. Tem perigos que nos esperam. E depois do Ministério Jovem, muitos com medo disso, formam um segundo modelo. E esse modelo é o Ministério Jovem. O Ministério Jovem, ele é marcado como o nome diz, é mini. É uma questão não de tamanho, mas de visão. A visão é pequenininha. Nós não conseguimos enxergar além disso. Nós não pegamos a visão de reino. Nós não temos a visão do Senhor. Nós construímos a nossa visãozinha, cercamos para proteger, e é mini. O Ministério Jovem tem um montão de lugar. Uma vez eu fui iniciar um ministério jovem numa igreja, fizemos uma reunião e eu fui conversar com os líderes sobre a questão do ministério. Falando o que eu pensava sobre o ministério, colocando o organograma na parede, projetado do que seria o ministério, os sonhos. Depois de fazer tudo isso, foi passada a palavra para eles questionarem sobre o ministério. E uma pessoa falou assim, pastor, mas isso é muito grande. Eu falei, mas o reino é grande. E a gente não começa grande, a gente começa pequeno, vai crescendo, 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 até chegar no tamanho que nós queremos. E o outro questionamento foi, não, mas nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. Essa nasceu na prancheta de marketing do diabo, lá no inferno. Porque não existe coisa menos producente em termos de reino de Deus do que isso. No reino, tudo que é saudável cresce, é impossível. Tudo que é saudável precisa crescer. Qualidade gera quantidade em termos de reino. Na igreja primitiva,
a Bíblia diz que eles viviam em comunidade com uma qualidade tão grande que a cada dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Não tem como segurar. No dia de Pentecostes, quando aquela bagunça aconteceu, 17 idiomas sendo falados ao mesmo tempo, perguntaram do que se trata. Pedro prega uma mensagem de qualidade. E o que acontece? Quase 3.000 homens se converteram de uma vez só. No reino de Deus, tudo que tem qualidade cresce. O Senhor Jesus não disse, ide para um grupinho, ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus planeja que todo ministério ele cresça e alcance o maior número de pessoas que ele possa alcançar, para terem a mesma experiência com Deus, para encontrarem o seu lugar no corpo e para crescerem ainda mais, até que toda a nação e até que todas as nações sejam alcançadas. Jesus trata essa questão de qualidade de uma maneira muito legal. Jesus conta a parábola do grão de mostarda, que é o menorzinho dos grãos, e se torna a maior das hortaliças. E as aves do céu vêm fazer ninho dos seus ramos. Quando a gente pensa em reino, as coisas começam pequenas e Deus faz crescer para que haja espaço, para que todos se aninhem ali. O Ministério Jovem precisa ser um espaço onde todos os jovens encontrem lugar para fazer seus ninhos, onde as tribos encontrem lugar para fazer seus ninhos, onde as pessoas se sintam acolhidas. Precisa crescer. Duas coisas acontecem que são armadilhas do ministério e talvez justifiquem a existência de um ministério. Primeiro vilão que eu penso desse modelo é o vilão da soberba. Nós queremos fazer tudo padrão FIFA. Nós não queremos fazer uma coisa para o povão. Na verdade, não queremos nos misturar com essa gentalha. Nós queremos nosso grupinho, está muito bom o que nós temos. Está excelente, nós não queremos que cresça. Na verdade, nós estamos pensando no que é o melhor e não no que Deus acha o melhor. Nós não estamos pensando naquela vida que precisa ser alcançada, porque nós não queremos mudar a nossa configuração. Afinal de contas, todos nós temos carro. Vai vir gente sem carro, como é que vai sair com a gente? Vai dar problema. Todos nós temos uma condição financeira razoável. Vai vir aquela galera lá daquela comunidade, como que vai misturar? E é até perigoso. Ou então nós somos pessoas simples. Vamos deixar aqueles mauricinhos participar, aquelas patricinhas. Olha a roupa deles. Nem adianta pensarmos em fazer alguma coisa, porque do nosso jeito é o melhor. Eles não entendem. Essa soberba, que eu já tinha falado ainda há pouco, está dentro do mini, por trás de uma excelência, de uma aparência de excelência. Na verdade, está um fracasso. O fracasso de acharmos que somos melhores do que os outros e o que nós já temos está muito bom. Nada está muito bom. A Bíblia diz que nós somos transformados dia após dia, de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Até chegar no céu, nada está bom o suficiente. Nós estamos sempre no vir a ser espiritual, sempre no melhorando. Deus vai sempre aperfeiçoando, sempre crescendo. O mini não quer mais crescer. Ele acha que já chegou lá, já é o céu. O outro vilão do ministério jovem é o vilão do complexo de inferioridade. Muita gente, onde eu tenho andado, e como eu falei, esses modelos, eu tenho visto no Brasil modelos de ministérios. Separei 10. Identifiquei 16 modelos de ministério funcionando mal no nosso país. E um deles, quando a gente vai para lugares do interior, para comunidades com mais dificuldade financeira, pessoas com um grau de conhecimento menor, a tendência é falar, pastor, você fala isso só lá no Rio de Janeiro, porque aqui nós não temos condição, nós temos dificuldade, nós não temos dinheiro, nós não sabemos como que faz, aqui não dá para fazer assim. O complexo de inferioridade impede você de ser você em Deus. Lembra do Gideão? A Bíblia diz
que no capítulo 6 de Juízes, que o príncipe dos exércitos do Senhor se apresentou do lado de Gideão quando ele estava malhando trigo no lagar. E ele disse para o Gideão: Rassaque, Deus é contigo. Rassaque significa terrível na batalha. Talvez na tua Bíblia esteja varão valoroso, Rabis, que traduz direito, é terrível na batalha. Terrível na batalha, ou seja, herói de guerra. Deus é contigo. E Gideão, pensando que era um nada, ele fala: se Deus está com a gente, por que então o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? Por que Deus não faz o que ele fez lá no deserto, quando ele libertou Moisés com o povo lá do Egito? O anjo fala: Rassaque, levanta, vai nessa tua força. E ele fala assim: anjo, você não entendeu. Eu sou da família, da tribo mais pobre de Israel. A minha família é a família mais pobre dessa tribo. E eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o pior, da pior família, da pior tribo, do povo que está quase sendo destruído. Eu sou um nada. Eu me sinto o cabelo encravado da perna da mosca que estava posada no cocô do cavalo do bandido baleado. Eu sou um nada. Como Deus vai agir comigo? Eu nunca fui nem para a guerra. O anjo ignorou. Falou: essa é a visão que você tem de você. Essa é a identidade que a sociedade te deu. Mas Deus te vê como terrível na batalha. Meu irmão, Deus te vê de uma maneira diferente. Não se ilude pelos teus sentidos. Deus te vê como Ele te vê. E se Ele revela no teu coração quem você é, você vai achar o teu lugar no coração de Deus, no reino. A coisa vai bombar. A primeira vez que eu fui pregar na Europa, eu entrei em crise no avião, não acreditei que era eu. Teve uma hora que eu fiquei tão em crise que eu fui no banheiro, olhei no espelho e falei: caramba, é você. Falei: eu sei que sou eu, então é você mesmo. Eu fiquei discutindo comigo no espelho, porque o Marinho, que morava em Santíssimo, perto do Cavalo de Aço, que viu metade dos amigos mortos pendurados em trave de campo, enforcado com arame farpado, com tiro de fuzil, de pistola, de tudo. Era quase um legista, de tanto ver de fundo, e pior, amigos. E eu ver que me convidaram para me ouvir do outro lado do mundo, eu não acreditei naquilo, não é possível, eu nunca imaginaria isso, mas Deus tinha me feito para isso. Deus nos fez para coisas que a gente não imagina. Nós temos uma identidade no coração de Deus, e o ministério jovem rouba de nós. Quem vive o ministério jovem é sequestrado de si mesmo por um complexo de inferioridade e continua aprisionado, refém daquela situação que o impede de ser o que Deus quer que seja. E Deus não tem nenhum ministério de reféns. Deus tem ministério de pessoas que têm intimidade, identidade e que cumprem o que está no coração dele, não importa o que seja. Jonas é um protótipo disso. Jonas está lá na terra dele, ele é um profeta, ele tem unção, ele é bênção, e Deus fala: Jonas, agora eu quero mais. Vai lá em Nínive e prega para aquela cidade que o pecado dela subiu até mim. Jonas talvez tenha pensado: bem feito, tomara que eles morram tudo, vai tudo para o inferno, que é a cambada de gente ruim. Quando Jonas pensa isso, Deus fala: levanta e vai lá. Ele tenta fugir, e quando a gente tenta fugir, porque a nossa visão é mini, a gente só desce. Jonas desce para Jope, de Jope para o porto, do porto para o navio, do navio para o porão. Tem uma tempestade. Descobre que Jonas é de Deus. Quando cada um começa a falar de onde vem para saber o Deus da terra, o Deus da profissão, e Jonas fala que é servo do Deus vivo, o pessoal fala: você está maluco, cara? Fugir de um Deus desse, tu está maluco? O que eu vou fazer? Jonas falou: me mata. Porque a Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Senhor. Todo mundo se converteu só pelo testemunho de Jonas. Mas Jonas não queria que ninguém se convertesse. O Deus é nosso, é nosso, é ministério. E aí vem uma baleia, do porão para a baleia. Mas nem a baleia engole um camarada desse, porque essa visão não dá para engolir. A baleia cospe Jonas lá na praia, escarra ele, cospe lá na praia. E agora ele volta, vai para Nínive, vendo 1 quilômetro, falando: Deus vai destruir vocês. Não importa, se está falando na unção de Deus no lugar certo, o impacto vai acontecer. Um Jonas no meio de uma cidade, toda a cidade se converte, toda ela se converte ao Senhor, porque Deus tinha algo maior para Jonas. Meu irmão, nós não podemos viver o ministério. Deus tem muito mais para nós. Quando nós pensamos na nossa capacidade para realizar um ministério, dá medo. A gente vê na Bíblia toda, Moisés fala: eu
tem a língua pesada, não sei falar. Jeremias fala, eu sou uma criança. Isaías fala, morri, aí de mim que vou perecendo, porque tenho lábios impuros, habito no meio de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Todo mundo pipocou, mas quando a gente pensa em ministério, a gente tem que entender que o recurso vem do Senhor. Toda a capacidade vem dele. E quando a gente está pensando nesse projeto, o mini Estéreo Jovem, essa incapacidade, esse complexo de inferioridade tem que ser vencido, meu irmão. Todo ministério, ele tem o potencial de ser o máximo que Deus quer que ele seja. Não importa o tamanho, mas ele é o máximo que Deus quer que ele seja. Porque se a gente não entender isso, o trabalho para. E o nosso trabalho é ajudar a ativar o potencial de que tem em volta de nós, abrir essa visão e falar, dá para fazer o que Deus quer, porque Ele disse que é para fazer, se Ele disse que é para fazer, dá para fazer. E Ele vai dar os recursos para que seja feito. E no nosso caso, a gente está falando do maior projeto do mundo. A gente está falando da implantação do reino de Deus na Terra. No nosso caso, no meio dos jovens e adolescentes. Então, nesse caso, desse projeto, o mini não tem espaço. O mini não é de Deus. Nós não podemos viver o mini Estéreo Jovem. Um outro modelo de Frankenstein ministerial que a gente tem visto é o mini estéreo jovem. Além de ser mini, ele ainda é estéreo. Ele não produz nada do que tem que produzir. O mini estéreo jovem, ele tem umas características interessantes. Ele não produz o que Deus espera. Deus espera que vida seja produzida na vida, para que a pessoa seja transformada na pessoa que Deus planejou que ela fosse. Deus precisa que nós assumamos as nossas identidades para que algo aconteça. A Bíblia diz que nós somos transformados para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas no caso do mini estéreo, não pode ser assim. Nós vemos na Bíblia um texto que diz, como você pode ver, a cidade é boa para viver, mas as águas são amargas e a terra estéril. Deus planejou que nós vivêssemos de maneira a produzir algo. Na Bíblia tem uma coisa interessante, na geografia de Israel, nós vemos o Rio Jordão descendo. Ele vem descendo, os afluentes chegando nele, e ele cai num lago muito grande, que parece um mar, o lago de Tiberíades ou o mar da Galileia. É tão grande esse mar que chega a ter tempestades nele. Foi lá que Jesus andou sobre as águas, porque tinha tempestade, foi lá que teve a pesca maravilhosa, enfim. Esse mar é cheio de vida, porque ele recebe as águas do Jordão, mas as águas continuam descendo. Ele recebe e dá. Mas no final da geografia do Rio Jordão, tem o Mar Morto. Ele recebe toda essa vida, mas ele não dá para ninguém. Ele retém. E como ele retém, tudo que cai nele morre. Ele é estéreo. Por quê? Porque ele não dá. O mini estéreo jovem, ele não se preocupa em dar nada para ninguém, em fazer nada que possa servir a ninguém. Meu irmão, lembra de uma coisa, Deus não precisa de nada. Ele não precisa de nada, nada. Não tem nada que você possa fazer